Programa Revista Rural, um oferecimento Ivomec, moldado para o sucesso. Família Randap, nossa maior tradição é evoluir sempre. Crédito Rural Bradesco. Jacto, novos tempos, novas soluções. Seja muito bem-vindo! A gente estava te esperando para mais uma incrível jornada pelo mundo do agronegócio. Está começando mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. A nova braquiária BRS Integra é fruto da parceria entre a Embrapa e a Unipasto e vem do Programa de Melhoramento Genético que visa disponibilizar aos agricultores uma cultivar forrageira de alta qualidade. Como principal meio de utilização, o produtor terá a produção de palhada nos sistemas integrados de cultivo envolvendo o sistema ILPF. O material que ele tem uma altura aproximada de 80 a 110 centímetros, são plantas vigorosas, tem um porte mais ereto, mais ereto e mais homogêneo do que a cultivar Kennedy. As plantas, as folhas são arqueadas, elas são eretas, arqueadas no terço superior, Elas apresentam uma menor pilosidade do que as plantas da cultivar Kennedy, mas basicamente o que diferencia o material, ele apresenta uma maior rebrota, um maior perfilhamento tanto basal quanto aéreo, e o diferencial maior é justamente na época do outono e inverno, onde ela apresenta uma maior produtividade de forragem total, e também uma maior produtividade de folhas. Nos testes a campo, a braquiária foi instalada tardiamente, no mês de março, em 2 unidades de observação no estado de Mato Grosso. Como primeiros resultados, por conta de haver ainda chuva no local, ela se estabeleceu muito bem. Em comparação com a rosuziense comum, ela não teve rosuziense, e também fizemos a avaliação na Fazenda Pontal junto com a Piatã. Ela não teve muita diferença na questão de fechamento, de pegamento inicial, apesar dela parecer um pouco mais vigorosa na fase inicial do que a rosuziense comum. Mas elas se portaram da mesma forma até um ponto aí de 60, 55 a 60 dias. O fato de se manter ereta por mais tempo do que as outras braquiárias, de fato chama a atenção dos pesquisadores. E é um ponto positivo para quem utiliza a variedade no campo. A rosuziense acama muito rápido e isso prejudica o pastejo dos animais, a eficiência de pastejo dos animais, e a Integra permanecendo em pé fica um pouco melhor. Mesmo os animais passando por ela, como em Sorriso, por exemplo, que o gado entrou um pouco mais tarde, com mais de 90 dias, ela ainda se permaneceu em pé, e o gado pastejando, usando mais aquelas plantas do que com a outra rosuziense acamada. Uma das grandes diferenças é essa. Uma das outras diferenças notadas foi em relação à rebrota. Nas primeiras chuvas, onde se tirou o gado para a dissecação da soja, houve uma rebrota mais rápida do que a comum, favorecendo quem faz o pastejo no mês de outubro, considerado período inicial das águas. Outra grande vantagem que eu vejo, apesar da gente usar a mesma dose de herbicida e as duas se portarem da mesma forma na supressão dessa massa, depois de aplicado o herbicida, a massa da BRS Integra se mantém um pouco mais tempo no solo e na época do plantio, protegendo mais o solo dessa maneira. Já em relação ao consórcio com outras plantas de cobertura, nos ensaios realizados com o milho, a Integra se portou da mesma forma. Um detalhe que no meio do milho
ela mesmo aplicando um herbicida, o atrazine, para segurar um pouco a evolução, ela teve um crescimento muito rápido, né? Nas mesmas taxas, né, de semeadura da Kennedy. As flores têm um papel importante na vida das pessoas. Elas sempre foram um símbolo de amor, mas também já foram símbolo de guerra. É um mercado que movimenta milhões em todo o mundo. Mas hoje não vamos falar disso. Vamos falar das punks. Não essas punks. Estas. Você sabia que mais de 80% das flores são comestíveis? Pois é, entre elas está a capuchinha, que além de muito bonita e decorativa em qualquer jardim, é também bastante saborosa, nutritiva e tem até propriedades medicinais. A capuchinha é uma hortaliça bem antiga, né? Ela é uma hortaliça de origem da América Central, mas se adapta em vários tipos de climas e solo, né? Então ela é bastante espontânea, é uma hortaliça, além de ser decorativa, né, de uma forma bem interessante, também é comestível, né? Então essa hortaliça, o que a gente tem visto é a questão da caracterização nutricional, que é uma hortaliça bastante rica, sobretudo numa substância antioxidante, que são os carotenoides, em especial a luteína, que é um carotenoide muito interessante para a prevenção de doenças da visão. Da capuchinha, tudo se aproveita. As flores são as pop stars. Podem ser vermelhas, amarelas e brancas, e têm um sabor marcante, que se assemelha muito ao agrião. Elas embelezam qualquer salada. Já as folhas fazem bonito refogadas, como um almeirão. E até os frutinhos, que dão em grande quantidade, podem ser feitos em conserva e são conhecidos por muitos por aí como a alcaparra de pobre. Os estudos com punk na Embrapa Hortaliças data desde 2006, mas esse projeto, que tem um âmbito bem amplo, desde a avaliação agronômica, a caracterização nutricional, o estudo da vida útil, que indica quanto tempo essa hortaliça pode ser comercializada, quanto tempo ela dura, né, numa prateleira de supermercado, para dar essa indicação para o consumidor. A capuchinha ajuda até no controle biológico de outras hortaliças, tendo boa eficiência na prevenção de pulgões. De rápida propagação, a capuchinha gosta muito de sol. Produzir mudas dessa planta é muito fácil, como ensina o pesquisador da Embrapa, Nuno Madeira. Hoje nós vamos fazer muda de capuchinha, tá? Então, muito simples, né? Renovação de canteiro, porque ela vai enchendo muito e tal, e aí a gente vai fazendo podas, né? Aqui eu vou podar para aproveitar na cozinha, né, lá depois. Folhas, flores também são comestíveis, as folhas e até as sementes são comestíveis, né? E basicamente é isso aqui, um propágulo de mais ou menos uns 10, 15 centímetros. A gente retira o excesso de folhas para não gastar a energia da planta de levantar aquelas folhas todas de novo. Então a gente aproveita essas folhas, né? E o que sobrou aqui está cheio de gemas, né, de brotos que vão dar o desenvolvimento da cultura. Tá? Bom, nós tiramos algumas mudas de capuchinha e a gente pode fazer o plantio de duas formas. Ou o plantio no local definitivo, no canteiro já onde ela vai ficar por meses, né? Ou o plantio em recipientes, como vasinhos, né? Ou bandejas de células graúdas, né? Para depois de umas 3, 4 semanas fazer o transplantio para o local definitivo. Nós estamos aqui com os vasinhos para fazer o plantio. Ele é bastante simples, bastante fácil, o pegamento de capuchinha é muito alto. Aqui tem uma muda que inclusive já estava encostando, né? O caule já estava encostando no solo, então ele já está com o enraizamento adiantado, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não machucar essas raízes, tá? A gente nunca aperta a muda, a gente aperta em volta da muda, tá?
Então a gente faz um orifício, um buraquinho e aí aperta em volta da muda para ficar firme, tá? Mas não a muda. Pronto. Tá? Então agora é regar, né? Então fazer as regas periódicas, em geral todo dia, se tiver muito quente, né? No viveiro, no telado, né? Evapora muito, né? O recipiente é pequeno. E aí fazer o transplantio dentro de 3 a 4 semanas. A inovação no plantio vem com a chegada dos novos tempos da agricultura. A Meridia 200 é a plantadeira da Jato, com robustez, precisão e qualidade no plantio que o trabalho exige. Seu conjunto de soluções foi feito para reduzir o tempo da máquina parada e permitir alcançar um nível maior de produtividade e, ao mesmo tempo, trabalhar com práticas sustentáveis. Conheça a Meridia 200, a plantadeira que veio para transformar o cenário do plantio. Programa Revista Rural, um oferecimento Syngenta e você, inovando e conectando o agro. Tenha mais prenhez com as soluções OETS. Manejo campeão Omnira, para uma colheita bonita de se ver. E Crop Life Brasil, mostre seu valor, não use produtos ilegais. Inimiga da produção florestal de alta qualidade, as formigas cortadeiras causam danos que começam já na fase inicial dos plantios de pinos e eucalipto e podem ser irreversíveis por causa da fragilidade das mudas. Existem 2 gêneros principais de formigas que causam problemas em cultivos no Brasil, né? Um deles é a saúva, o outro as quenquens. As saúvas são mais fáceis de serem encontradas, desde um ninho inicial, porque tem terra solta na superfície do terreno. Então, é um pouco mais fácil. No caso das quenquens, é um pouco mais complicado. Na nossa experiência, aqui no norte de Santa Catarina, sul do Paraná, as quenquens foram detectadas 15 meses depois de uma revoada tendo ocorrido naquela área. As plantas jovens e adultas também sofrem com as desfolhas intensas e constantes, que podem afetar significativamente o volume final de madeira. Para realizar o controle efetivo das formigas cortadeiras, é fundamental conhecer as diferenças e características de cada gênero, assim como o momento e a forma correta de ação. A gente tem 12 a 15 ninhos de saúvos por hectare, enquanto pode ter até 200, segundo a literatura, das quenquens, desse segundo grupo. Mas encontrar os ninhos acaba sendo crucial para o produtor que quiser controlar as formigas. Embora exista, voltado mais para controle das quenquens, que são mais difíceis de serem encontradas, uma técnica chamada de micro-corta-isca para aplicar isca no campo sem ter que encontrar os ninhos. As cortadeiras ocorrem somente nas Américas, vindas do Texas, nos Estados Unidos, até o norte da Argentina. O Chile é a única exceção e não tem registro delas. Segundo dados da Embrapa, o Brasil é o campeão de espécies de formigas cortadeiras, tendo em torno de 40, somando as saúvas e as quenquens. No Brasil, como é um país muito extenso, tem espécies de saúva que só ocorrem lá na Caatinga. Não ocorre no Rio Grande do Sul e nem em outra região do Brasil, a não ser na Caatinga. Tem espécies que ocorrem só no Rio Grande do Sul, de saúvas. Tem uma outra espécie que ocorre só na região de Restinga, em torno do Rio de Janeiro. Então, bem específicas. Mas tem espécies que estão meio que ocorrendo quase que no Brasil inteiro. O eucalipto tem mais problemas com a saúva do que o pinus. Na Bahia, por exemplo, os danos são expressivos justamente por conta disso. Lá, as saúvas dão mais de uma revoada por ano.
Se você plantar pinos ou eucalipto onde era pastagem degradada, você vai perder muito por formiga. É inviável você formar uma floresta numa área de pastagem degradada sem controlar a formiga. Você vai perder quase tudo. Na verdade, se você limpar a área e não deixar mais nenhuma espécie vegetal como opção, você vai ter problemas enormes com formigas cortadeiras. Qualquer espécie, não só pinos e eucalipto. Apesar dos estudos buscarem manejos na própria atividade florestal para reduzir consideravelmente a necessidade do controle de formigas, no Brasil, o manejo mais utilizado ainda é com produtos químicos. No passado, tinha um produto à base de dodecapron, que foi proibido na época, e até hoje é proibido, por ter uma meia-vida muito longa no ambiente. Mas mesmo os produtos que estão aí hoje, eles estão meio com os dias contados, principalmente para florestas certificadas. Estão mantidos por falta de uma opção para substituí-los. Mas, resumindo, o controle hoje, efetivamente, é controle químico. Quanto aos prejuízos, eles são mais visíveis nos primeiros meses, seja para o eucalipto ou para o pinus, e ocorrem com o produtor tendo a instalação de uma floresta plantada impedida pelas formigas. Eu já vi danos de 70% de eucalipto onde nem tinha saúva, era só quem. Se você plantar numa área que ficou aberta por muito tempo, se você for colocar mudas florestais ali, você vai perder muito. Se essas mudas não forem substituídas, esse dano acaba ficando meio que não percebido, mas ele acontece. Quando na colheita você vai ter mudas que sofreram ataques sucessivos, com um diâmetro muito menor, e isso com diferenças significativas em metros cúbicos de madeira. Cuidando da natureza, ela devolve em forma de produção e prosperidade. É a terra agradecida. A natureza é nossa força. A pecuária, nossa raça. E alimentar o mundo, a nossa fé. Programa Revista Rural, um oferecimento Tortuga, uma marca DSM. Biogênesis Bagô, a evolução da saúde animal. Compre fertilizantes Iara e acumule pontos. Só quem tem Iara tem boa colheita. Linha Pastagem da Corteva AgriScience. A natureza é nossa força, a pecuária é nossa raça e alimentar o mundo a nossa fé. Uma mudança radical de vida. É assim que podemos definir o que aconteceu com Rodrigo Neves. Trabalhando por anos no ramo de informática, ele precisou se mudar por um tempo para o sítio da família, em Sobralha, Minas Gerais, e viu na criação de galinhas uma nova oportunidade de negócio. Eu estando aqui, eu vi um pedaço aqui de terreno vago e eu vi essa possibilidade de criar algo aqui a mais, além das vacas que meu pai já cria há muitos anos. Com isso, eu pesquisei bastante e vi a opção de galinha, uma criação de galinha caipira, uma excelente opção para poder colocar nesse pequeno espaço aqui de terra. E assim eu fiz. Assim, em 2017, nasceu o Criatório Neves, que hoje, em um espaço de cerca de 2.500 metros quadrados, possui 800 aves de 40 raças diferentes. Então, tem raças aqui de todo o mundo, Índio gigante, que é a ave brasileira, galinha sertaneja balão, Rhode Island, polonesas, bramas, raças de diversos locais do mundo, como também aves ornamentais como fazão, pavão, perus, marrecos aquáticos, etc. Então, o criatório hoje, ele, além da
postura para a produção de ovos, para consumo, a gente também tem um banco de genética de aves ornamentais e aves de raça. No início, o criatório tinha galinhas apenas para a produção de ovos, com destino a supermercados, feiras e entrega em domicílios pela região. Foi com conhecimento e passar do tempo que o investimento em raças exóticas começou a se tornar um sucesso. As aves de raça foi em um dos cursos que eu fiz na Semana do Fazendeiro, na Universidade Federal de Viçosa. Eu conheci que lá existiam outras raças de galinha, que até então, para mim, eu não tinha a menor noção que tinha. E conhecendo essas outras raças de galinha, eu quis criar como criador. Mas, depois de pesquisar um pouquinho e ver que existiam muitas outras pessoas no Brasil inteiro querendo também ser um criador dessas raças, eu vi que tinha uma possibilidade de negócio muito interessante. E aí eu entrei e comecei a aplicar meu conhecimento empresarial, que eu já tive em outras empresas, nesse negócio. E vi que era um negócio muito lucrativo e bem interessante para pequenas propriedades. Com tantas aves no mesmo local, é de se imaginar que o manejo seja complexo, não é mesmo? Pois isso foi sendo aprimorado pouco a pouco, já que o criador começou sem praticamente nenhum conhecimento. Cada raça que a gente adiciona aqui no criatório, a gente aprende até mesmo com ela mesma. A gente solta no local, se ela se adoeceu, se ela não se adaptou naquela região ali, naquele local que a gente colocou a ave, tem que melhorar a estrutura e colocar em um local adequado para elas. E toda a raça que a gente adiciona aqui no criatório, a primeira coisa que a gente faz é conversar até mesmo com os próprios criadores para entender como que é o manejo daquela raça em específico. Essa raça pode ser criada no chão, essa raça tem que ser criada num piso alto, na tela, essa raça ela tem que ter algum tratamento diferenciado, por exemplo, um aquecimento específico para ela, uma alimentação específica para ela. Com 3 funcionários atuando em diversas funções, o criatório hoje em dia conta com uma estrutura de mais de 51 baias para todas as suas atividades. Depois desse período de adaptação que a gente pesquisou, conversou e etc., e trouxe já o conhecimento para a gente, aplicamos de forma aqui cronológica. Por exemplo, o funcionário chega aqui de manhã, então ele já sabe o que ele vai fazer. Ele vai chegar de manhã, ele vai tratar, e cada local tem a ração específica já selecionada daquela ave. Um exemplo, tem fazões que a ração não é a mesma de galinha. Então, eu faço uma ração separada, boto na bombona lá de 60 quilos ou 100 quilos que seja, e essa ração é dela até acabar. Depois, começam os outros trabalhos diários, que é, às vezes, um melhoramento de alguma estrutura, uma mudança de uma ave aqui e ali, uma vacinação, uma limpeza de algum ambiente. Então, a gente criou o cronograma diário aqui de trabalho, onde a gente tenta prevenir, ao invés de depois tentar curar a ave. O avicultor atua em vários mercados, com várias possibilidades de negócio, como, por exemplo, a venda de ovos para os produtores que estão começando. Tem a outra possibilidade de comprar os pintinhos também. A gente aqui tem uma estrutura hoje de chocagem de ovos, e chocamos os ovos aqui semanalmente e sai os pintinhos. A pessoa pode vir aqui e comprar os pintinhos. Como também pode comprar as aves já um pouco maiores. Aí nós temos várias possibilidades de compra. Além do trabalho com as aves, o criatório ampliou seus horizontes e hoje oferece cursos, venda de chocadeiras, além de itens para a avicultura. Quando a pessoa inicia no negócio, você não pode ficar ali no seu local aguardando tudo chegar até você. Tem que sair da sua zona de conforto, buscar em outras regiões, outros locais, conhecimento, buscar parcerias, buscar novidades, para você trazer e transformar aquilo ali sempre em rentabilidade e renda para você. Por falar em renda, para tornar lucrativa a criação da propriedade, Rodrigo investiu em qualidade e, com a ajuda da era digital, conseguiu apresentar seu trabalho ao público. Depois que eu aprendi como lidar com essas aves, escolhi as raças que eu queria trabalhar, eu comecei a me posicionar nas redes sociais como alguém que cria essas aves, e comecei a ficar mais conhecido cada vez mais. Então, produzindo conteúdos para o YouTube, produzindo conteúdos para o Instagram, para o Facebook e outras redes sociais, eu consegui que as pessoas me conhecessem. A partir do momento que elas me conhecessem, eu comecei a apresentar o meu produto para elas e, sem, entre aspas, vender, as pessoas ficaram instigadas a querer comprar os meus produtos. Entregando para o Brasil todo, um dos principais destinos da empresa é o Nordeste,
onde há a soma de pessoas querendo investir no setor, mas a falta de opções entre raças diferentes. Principalmente por conta do momento que a gente vive hoje, que é uma pandemia, que muitas pessoas perderam emprego. Então isso fortaleceu muito a avicultura, porque a primeira opção que as pessoas pensam é iniciar um negócio na roça, ou até mesmo quem tem um pequeno pedacinho de terra ali, de quintal e tudo mais, é a criação de galinha. Você não consegue criar um boi, uma vaca, que seja, num espaço que eu crio aqui de 2.500 metros quadrados. Além do sucesso conquistado em território nacional, o criatório também já tem clientes espalhados pelo mundo, principalmente em vendas de ovos. Eu já vendi para a França, já vendi para Portugal, a África eu também já vendi. No caso dessas 3 pessoas, uma eu consegui enviar pelo correio, as outras 2, a pessoa veio até o Brasil, estava por aqui de passagem, ou alguns até vieram aqui, e levaram os ovos para o seu país. Com menos de 4 anos de existência, o negócio já está consolidado e é um exemplo para o pequeno produtor. Assim sendo, Rodrigo dá algumas dicas para quem quer começar sua criação. Diferente do que quando as pessoas vão iniciar uma criação de galinha, pensam, eles levam assim, vou criar galinha. Não, você vai abrir uma empresa e vai iniciar um negócio de criação de galinha. É um pouco diferente, tem que pensar. Então, pensando como empresa, quais os cuidados que a gente tem que ter? Já tem que saber para quem você vai vender, onde você vai comprar os insumos, os equipamentos e etc. que você vai precisar. Qual é a forma de marketing que você vai fazer? Vou vender de porta em porta. Vou vender pela internet. Vou vender para supermercados. Então, todo esse pensamento aí é um pensamento voltado para a empresa e muitas coisas são feitas antes, no planejamento. Fugindo do comum, Neves adotou uma postura diferente de marketing e passou a registrar seu dia a dia como criador, a fim de chamar a atenção do público. As redes sociais hoje, eu sempre falo assim para as pessoas, hoje eu tenho 265 mil inscritos no YouTube, tenho quase 30 mil no Instagram. Eu não tenho 265 mil inscritos, eu tenho 265 mil clientes. É isso que eu penso. Porque eles estão ali prontos para poder comprar qualquer coisa. Né? Eles estão ali prontos para comprar qualquer coisa. Se eu oferecer um boné, pode ser que eles comprem, uma árvore, pode ser que eles comprem, uma chocadeira. Então, tudo ali tá fácil para mim poder fazer a divulgação e as pessoas estão ali para poder comprar. Todo mundo compra alguma coisa todo dia. Então, as redes sociais foram essenciais para o meu negócio crescer rápido. Que pena! Chegou a hora da despedida. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Te espero semana que vem. Um forte abraço e até lá!